Alô, estamos aqui mais uma vez para juntos fazermos aqui o nosso programa Cristo na Prática. Aproveite que você está aí juntamente conosco, deixe seu like, faça sua inscrição e venha conosco nessa oportunidade porque vamos viver Cristo na Prática. Olá, queridos, para esse programa nós queremos começar aqui exatamente citando aqui a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo de número 14, que diz assim, E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa, querido, vai ser a base para o nosso programa hoje e nós temos aqui juntamente conosco para falarmos um pouco sobre essa questão dentro do contexto de Jesus Cristo, né? Aqui o pastor Saboy que está conosco, o pastor Sandro, e eu quero aqui passar esse momento para fazer os seus primeiros cumprimentos aqui ao pastor Sandro. Eu quero cumprimentar a todos que aí nos assistem, cumprimentar também aqui o pastor Edmar, o pastor Saboy, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja mais um momento de edificação para as nossas vidas, este momento aqui. Pastor Saboia, por favor. Paz do Senhor, meus irmãos, alegria estar com vocês novamente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui juntamente com o pastor Edmar, pastor Sandro, para continuar vivendo Cristo na prática. Queridos, nós queremos aproveitar 2 Crônicas que nós acabamos de ler para nós falarmos aqui sobre alguns assuntos muito importantes dentro do contexto aqui do cristianismo, né? Lá nós conseguimos observar em 2 Crônicas o Senhor chamando o seu povo para o arrependimento. Quando se fala de humilhação, se fala também do reconhecimento de erros e de circunstâncias que, na verdade, levaram as pessoas a alguma situação que, infelizmente, tiraram eles da presença do Senhor. Quando nós olhamos sobre isso, nós conseguimos entender ao longo da história, você vai observar no Antigo Testamento, falando sobre a vinda do precursor de Jesus Cristo, João Batista. Nós vamos ouvir falar a respeito da obra que Jesus assim realizou. Mas eu queria que você pudesse observar comigo também, Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. É claro que nós não vamos fazer aqui a citação da leitura, porque ela é uma leitura um pouco extensa, mas eu quero que você observe algo. João Batista, quando ele veio por uma direção da parte de Deus. Assim como Maria recebeu o anjo lhe dando justamente a mensagem que ela seria mãe do Salvador, a mãe de João Batista, Isabel, também recebeu o anjo e ela também recebeu uma mensagem que ela seria a mãe do precursor. E esse precursor, querido, ele estabeleceu as bases fundamentais e importantes para o reino de Deus. Ele começou a fazer, assim, a anunciação desse reino, estando no deserto, vestindo roupas feitas de peles de animais, né? Mostrando exatamente a importância do que ele veio a fazer. Ele tinha muita autoridade, ele era respeitado pelos doutores da lei, ele era respeitado pelo rei, né? Pelo governador da época, e ele traz uma mensagem de fundamentação a respeito do reino de Deus. E dentre essas situações, essas circunstâncias, querido, então, está justamente as exigências do reino. Nós falamos aqui no programa passado sobre a importância da comunhão e de nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir. Mas é fundamental nós entendermos também, querido, que existem alguns princípios que são fundamentais. E dentre eles está o arrependimento. E nós queremos falar um pouco nesse programa sobre arrependimento. João Batista, quando ele começa a pregar a palavra, o que ele prega é uma mensagem de arrependimento. É fundamento para o reino. Sem arrependimento, querido, não há reino de Deus. Sem arrependimento, querido, não há uma nova vida. Sem arrependimento, querido, não há transformação. Sem arrependimento, não há cumprimento do propósito do Senhor na vida dos homens e de mulheres que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Então é sobre isso que nós queremos falar um pouco aqui e espero que você possa, juntamente conosco aqui, observar detalhes do que nós vamos dizer e atentar à sua vida para que você possa, então, realmente viver Cristo na prática. E por
isso que nós vamos aqui estabelecer, querido, e observar aqui as exigências dos súditos do reino de Deus. Amém? Pastor Saboia, arrependimento. O que o senhor acha? O que vem a ser arrependimento? Palavras do pastor Edmar. A vida cristã começa pelo arrependimento. Então, se não existe arrependimento, se não há coerência nisso, não há conhecimento nisso, não existe, então, uma prática diária. E o propósito da nossa programação, desse trabalho, é exclusivamente praticar uma vida cristã, viver Cristo na prática. A palavra arrependimento aparece na Bíblia em torno de mais ou menos 40 vezes, dependendo da tradução. No contexto em que estamos aqui, há uma errônea interpretação sobre essa palavra, arrependimento. Arrepender-se tem um significado muito diferente do que foi dito por João Batista, por Jesus, pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo e por demais discípulos. As palavras arrepender-se ou arrependimento, no dicionário moderno, traz definições como ficar triste ou sentir-se culpado. A ideia aqui não é trazer culpa, a ideia aqui não é sentir-se culpado, ficar de consciência pesada ou desviar-se do pecado. Ao usar essas definições, as pessoas têm pregado uma reforma ao invés de arrependimento. E a prática nossa, diária, é arrepender-se de fato e de direito. Na Bíblia King James, no Novo Testamento, se observa a palavra metanoia, que vem do grego, metanel, que significa pensar de maneira diferente, isso é, mudar de mente, mudar de atitude, verdadeiramente ser transformado através da palavra de Deus. Então nós estamos aqui trazendo essa proposta para você, para não se sentir culpado, não se sentir mal, mas sentir desejoso de se arrepender, de confessar os nossos pecados e nos livrar de uma vez por todas de tudo aquilo que nos traz algum tipo de problema, algum tipo de mal relacionado ao pecado. Jesus ele veio para desfazer, pastor Edmar? Jesus ele veio para desfazer, para quebrar o jugo, para nos libertar do pecado. Então a nossa proposta é praticar a palavra, viver Cristo na prática e ser liberto de fato de direito de tudo aquilo que nos amarra e que nos impede de ter uma vida aliançada com Jesus. Quando a gente observa isso que o senhor acabou de dizer aqui, essa mudança de mente, a gente observa que João Batista, capítulo 3, o versículo de número 8, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou seja, quer dizer, quando há realmente arrependimento, quer dizer, você produz frutos, Você produz, então, realmente uma transformação, uma mudança na vida. A proposta, quando João Batista vem e batiza as pessoas ali no Jordão, fala exatamente de o sepultamento, de uma antiga vida e a inauguração de uma nova vida. E o processo para que isso aconteça está na confissão de pecados e, acima de tudo, no arrependimento. E a gente consegue observar isso, essa mensagem, nos profetas, no livro de Ezequiel e tantos outros livros também do Antigo Testamento, onde Jesus denuncia os pecados e chama, pastor Sandro, o povo ao arrependimento, não é verdade? E dentro dessa condição aí, o que o senhor pode falar para nós sobre isso? Verdade, pastor Edmar. Inclusive temos aqui alguns versículos que eu gostaria até de fazer menção sobre esse chamamento para o arrependimento. Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 e 32, portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Tem também aqui, já foi citado, segundo as Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Mateus capítulo 3, versículo 2,
E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Temos também aqui Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o arrependimento aqui é realmente o que o pastor Saboia mencionou mais acima, né? Que significa uma mudança de mente. É uma mudança de posição, é uma mudança de comportamento. Ou seja, você vem se comportando, né, de uma maneira errônea, em pecado, faltando, né, com a palavra de Deus, uma vida onde você está na corrupção do pecado, né, do erro, e de repente você aceita esta palavra, esse chamamento de Deus para o arrependimento. Ali você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de agir, você muda os seus comportamentos, né? Você passa agora a se comportar segundo a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, que é contrário ao pecado, né? Então esse arrependimento, ele produz essa mudança. Nós observamos, quando nós falamos sobre essa questão, que Lucas, capítulo de número 13, versículo 3, né, diz algo muito interessante, que diz assim, ó, não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, a linguagem não muda. João Batista começa dizendo, né, também em Mateus capítulo 3, ó, versículo de número 2, ó, e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependimento é uma palavra-chave para quem quer realmente viver com Cristo, né? E quem quer realmente viver Cristo na prática. Tem que arrepender. Essa mudança de mente é algo fundamental e nós precisamos entender que isso precisa seguir conosco, querido, até o fim da nossa vida nessa terra e a consumação para estarmos com o Senhor Jesus definitivamente no céu. Entenda uma coisa, o contexto em que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, tudo isso nos influencia muito, né? Pode nos influenciar de forma positiva e de forma negativa. E nós, como cristãos, nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Parece, quando a gente consegue assim observar em algumas situações, nós que somos pastores de igreja, a gente começa a observar que as pessoas estão se distanciando da condição de realmente arrepender-se, né? As pessoas erram, as pessoas acabam cometendo alguns pecados, né? E na verdade, às vezes pensam que estão apenas com problemas. E na verdade, Jesus veio para resolver, querido, a questão do pecado. E pecado é transgressão contra Deus. E para que o pecado seja sanado e seja curado, é necessário que haja arrependimento. E arrependimento não pode faltar. E arrependimento, querido, igual o pastor Saboia já disse aqui no início, é mudança de mente e de atitude. Está ligado à concepção do novo nascimento e de permanecermos nesse novo nascimento. E não de retornarmos para trás para revolvermos novamente na lama, assim como os porcos fazem. Então é interessante nós pensarmos sobre isso. Qual é a mente que você está vivendo hoje? Ou melhor dizendo, como é que você está vivendo? Com que mente você está vivendo o cristianismo nesse contexto atual? Você é um crente realmente que confessa o pecado? Você é um crente que realmente está se arrependendo? Ou você está praticando apenas o ato do remorso? E de repente, às vezes, você está já há 5, 6, 7, 10 anos aí, quem sabe, às vezes, protelando uma confissão e deixando realmente, querido, às vezes, a culpa do pecado consumir você. E isso tem distanciado você da presença de Deus. É necessário nós pensarmos e falarmos sobre isso, porque de repente você foi chamado por Deus, Deus tem um projeto na sua vida, esse projeto foi começado, mas em algum momento você pecou. E quando você pecou, ao invés de você praticar o arrependimento e a confissão, você tentou ocultar. E eu quero dizer para você que isso é perigoso, porque isso pode trazer morte, né, pastor Saboia? Verdade. Traz morte mesmo, e sobre nascer de novo é justamente apresentar uma nova criatura, né? Um novo ser, uma nova mente pensante e com frutos, porque o próprio Senhor Jesus disse que pela árvore conhecereis os frutos. Então nós estamos aqui dentro desse contexto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz que
Eu ouvirei. Depois que você se arrepende, depois que você ora, depois que você se converte, eu ouvirei. Então existe uma condição, pastor Edmar, para que Deus escute, para que Deus ouça. A gente tem uma condição, e é se arrepender. Então nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados dentro desse contexto do arrependimento. Depois o nosso Deus vai nos ouvir. Só que, nascidos de novo, como o pastor Edmar falou, como o pastor Sandro falou, nascidos de novo, nós temos que ter características. Nós precisamos demonstrar na prática características que nos dê condições de parecer com Jesus. E aqui nós temos 3 palavras que Deus usou. Eu ouvirei do céu. Deus está dizendo que vai nos ouvir. E nós amamos ser ouvidos. É muito bom ser ouvido, é muito bom as pessoas nos ouvirem, nos escutarem, é ótimo as pessoas nos atenderem. Mas a pergunta que eu faço essa manhã, nós estamos ouvindo as pessoas? Estamos tendo tempo de ouvir as pessoas? Estamos aptos, como diz em Tiago, capítulo 1? Portanto, meus amados irmãos, estejais prontos para ouvir e tardios para falar. A gente quer falar o tempo todo, nós queremos ser ouvidos por todos, mas muitas vezes nós não temos condições, nós não temos características e muito menos vontade de ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Depois o nosso Deus diz que vai perdoar os nossos pecados. Como é bom a gente ser perdoado. É maravilhoso a gente receber o perdão. É tão bom quando alguém nos perdoa. Mas a pergunta que eu faço para você de Cristo na prática, você, eu, nós estamos perdoando as pessoas? Estamos de fato, na prática, sendo pessoas que perdoam, que liberam perdão? Ou como que está o meu coração, o seu coração nessa oportunidade? E a terceira coisa que ele fala é que ele vai sarar as nossas feridas. Eu sararei as suas feridas. E na prática aqui da nossa proposta é perguntar, nós estamos sarando as pessoas? Estamos sendo instrumentos de Deus para sarar as pessoas? Ou só queremos ser sarados? Só queremos ser perdoados e queremos ser ouvidos? Fica essa pergunta para nós refletirmos nessa oportunidade. Pastor Sandro, a gente observa dentro dessa proposta que nós estamos falando aqui, essa questão do arrependimento, que Tiago fala algo muito interessante, né? Até porque o livro de Tiago é um livro assim, tão importante, porque ele é um dos primeiros escritos, né, do Novo Testamento, e a preocupação do escritor é exatamente trazer uma realidade de como você se deve comportar na vida cristã, né? E isso é algo muito interessante. O que o senhor pode falar para nós sobre essa questão? Então, pastor Edmar, Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, Tiago, ele orienta e ele dá aqui as coordenadas, né, pela palavra, de como você agir dentro do arrependimento. Arrependeu, você sentiu essa necessidade no seu coração de se arrepender, chegue-se a Deus. É através da graça de Deus, né? É se chegando a Deus que você também vai receber dele, ele se chegará a você. Tiago está dizendo, Deus vai se chegar a você, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Muitas vezes a gente fala de arrependimento, a gente fala dessa prática, e muitas vezes a gente quer chegar a Deus, mas para pedir. A gente quer chegar a Deus para ser abençoado. A gente quer chegar a Deus para que Deus abra as portas, dê saúde, né, nos livre do mal. Mas esse chegar a Deus é de uma maneira mais profunda, não só para pedir, não só chegar a Deus com interesse, que muitas vezes nós praticamos assim, o interesse. É muito importante a gente perceber que muitas vezes nós nos comportamos com interesse próprio. E a palavra de Deus está nos levando a ter uma consciência. A palavra de Deus está nos levando a fazer uma reflexão. Olha, o momento agora é de eu olhar para mim e perceber que eu sou faltoso
É eu olhar para mim e perceber que eu cometo pecado. E que as minhas práticas de pecados, elas me levam a ter uma dificuldade diante de Deus, espiritual. Ela constrói uma barreira. Porém, o arrependimento, ou seja, a minha mudança de comportamento, a minha mudança de mente, a minha reflexão sobre todos esses erros, faz com que eu tome uma nova atitude. E essa atitude de chegar-se a Deus, eu vou chegar a Ele. E Ele vai chegar a mim. E o que eu vou fazer, segundo o Tiago está me dando aqui a orientação? Eu vou limpar as minhas mãos do pecado. Eu vou deixar o pecado. É uma ruptura. Uma ruptura. Eu vou romper com o pecado. E vou me achegar a Deus. Porque o pecado faz separação entre mim e Deus. Então eu vou romper com o pecado, tomando uma atitude de mudança de mente, de mudança de vida, e vou chegar-se a Deus. E Deus se chegará a mim. Eu fico observando, igual você está dizendo aí, pastor, está interessante que a segunda parte, né, do capítulo 4, versículo 8, diz assim, né, e voz de duplo ânimo, ou seja, Tiago está dizendo que existe no contexto da igreja também pessoas então que estão com duplo ânimo, estão com dupla intenção, né? E, na verdade, isso não pode acontecer, ou seja, tem que ser focado realmente, né, pastor Saboia, para o propósito, para a vontade de Deus. O nosso contexto hoje também está ligado muito nisso, né? As pessoas estão na igreja, mas o que promove a estada dela na igreja, a estadia dela na igreja, ela vem, faz campanha, ela participa do corpo da igreja, às vezes ela dizima, ela oferta, mas, quer dizer, a intenção é duplo ânimo, ou seja, ela está fazendo uma coisa, mas a intenção dela parece que é outra, né? Ou seja, eu vou fazer porque eu vou receber, eu vou fazer porque isso vai fazer multiplicar minha renda, eu vou fazer. E a proposta, às vezes, até mesmo de muitos que estão à frente de trabalhos de igreja, é essa, a propaganda, né? O marketing está sendo esse, olha, você dá tanto e Deus vai multiplicar. Quer dizer, é um ânimo duplo, né? É uma intenção dupla, ou seja, não é uma intenção puramente da adoração, do agradecimento, de fazer aquilo realmente por consciência do que Jesus fez em favor da vida da pessoa. Isso não é uma marca do arrependimento, né? E possivelmente isso produz na vida das pessoas e na vida do contexto de algumas igrejas alguns problemas seríssimos e problemas, querido, de grau espiritual, né? Porque as pessoas deixam de observar o que precisa realmente ser observado. Ou seja, quando a gente erra, quando a gente comete um pecado, o que nós precisamos fazer é confessar o pecado. E quando a gente se sente na atitude de confessar o pecado, é porque está havendo a ação do arrependimento. E quem promove essa ação do arrependimento na vida do crente é o Espírito Santo. Ou seja, uma coisa vinculada à outra. Mas essa comunhão com o Espírito, ela tem que ser cultivada. Nós falamos da semana passada sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a importância dele, a ação dele na nossa vida, e todo o fruto que nós vamos produzir e tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida vai depender da comunhão com o Espírito Santo, e inclusive o ato contínuo do arrependimento, e a gente precisa ficar atento a isso. Não é verdade, pastor Saboia? O que o senhor pode dizer para nós? Eu estou afirmando aqui que é verdade, mas eu preciso que o senhor possa realmente dar a sua opinião, né? E uma dessas verdades acerca do arrependimento é que a pessoa arrependida, ela não tem dificuldade de confessar, pastor. A pessoa arrependida, a primeira coisa, o primeiro desejo que vem na alma dela, no coração dela, é confessar aquilo que ela fez. Aquilo que promoveu essa ruptura, né, pastor Santo? Então, a gente vê aí capítulo 2 de Atos falando de arrependimento, capítulo 3 de Atos falando de arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E como é que isso apaga? Quando eu confesso. A Bíblia diz com muito enfática, quando a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. Então, esse apagar aqui é alcançar a misericórdia. Então, a confissão de pecados era uma prática muito comum na igreja primitiva, pastor Edmar. Era muito comum na igreja primitiva e era também muito comum em nossos meios. Durante muitos anos, a prática de pecado foi um verdadeiro antibiótico, um verdadeiro remédio para a nossa vida espiritual. Acontece que de uns anos para cá, essa prática foi sendo deixada de lado. Então, confessar o pecado é o básico, é o pilar para que o cristão ter uma relação saudável com o Senhor, uma comunhão saudável.
Então, às vezes, a gente acha que tem comunhão, a gente acha que está bem, mas não está. Então, o primeiro passo do arrependido, da pessoa que está verdadeiramente arrependida, a ação do Espírito Santo foi completa, a ação do Espírito Santo convenceu, a gente se arrepende, aí vem a confissão de pecados. Levítico 5, capítulo 5 diz: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Então não dá para a gente contar as histórias dos outros, pastor. Nós temos que ter a nossa história, viver a nossa prática e ter a nossa história. Pecou, confessa. Confessar é algo que nos salva, é algo que nos dá liberdade para chegar diante de Deus com as mãos limpas, né, pastor Sandro? O salmista diz que enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, nós não temos uma plenitude na nossa comunhão. É muito importante ter essa plenitude. É necessário ter essa plenitude. Ser pleno, ser visivelmente feliz, não só da boca para fora, mas interiormente. Então é necessário que a minha prática, a minha vida diária, seja uma vida não só de arrependimento, mas também de confissão dos pecados. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Eu já tive o privilégio de ser alcançado pelo perdão de Deus através do arrependimento e através da confissão de pecados. Confessar pecado, meus irmãos, é algo libertador, é algo maravilhoso e é uma obra do Espírito Santo. É Ele quem produz isso na gente. Quando nós falamos sobre essas questões, é um dos fatos que hoje em dia também dificulta muito o prosseguimento da vida cristã, é a questão da confissão de pecados, né? Se veio o arrependimento e a pessoa realmente se arrependeu, ela precisa confessar. Nós acabamos de ler aqui Provérbios 28:13, né? Que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Existe aqui, né, pastor Sandro, na verdade aqui é um conselho, isso aqui é terapêutico, né? As pessoas hoje em dia elas estão assim com aquela condição de dizer assim: eu confessei para Deus. Mas eu não sei se vocês vão concordar comigo aqui, até talvez, não sei se desvirtuando um pouco aqui a concepção, se está dentro do nosso assunto, mas as pessoas hoje, o que elas dizem? Eu confessei para Deus e elas acham que isso é o suficiente. Mas nós sabemos que quando as pessoas realmente procuram um semelhante para poder confessar o seu erro, o seu ato, o seu pecado, e dessa feita principalmente uma liderança pastoral, quer dizer, é que a pessoa realmente ela é curada, é um tratamento terapêutico, ela confessou para Deus, mas ela precisa também falar isso a uma pessoa, não é verdade? O que o senhor pode me dizer sobre isso? Sim, o que acontece, pastor Edmar? Quando a pessoa tem, por exemplo, são conteúdos que ela tem, né? O próprio pecado é uma prática. É uma ação, é uma atitude que ela conviveu ali, que ela praticou. Isso é um conteúdo para ela, principalmente a pessoa cristã, é um conteúdo de sofrimento. Por quê? Porque ela tem a palavra de Deus alertando ela, né? É como se fosse um semáforo. Está vermelho, a pessoa passa. Então ela tem na consciência dela, na razão dela, que estava vermelho, ela passou. Então virou um conteúdo de sofrimento dela. Por isso que o salmista aqui está dizendo: enquanto eu me calei, eu me definhava. Ou seja, ela se martirizava. Porque ela convive com a consciência de que eu tenho que falar, mas não falo. Eu tenho que expor, colocar para fora, mas eu não coloco. Então a prática do aconselhamento pastoral, nesse sentido, é terapêutico, né? Porque a pessoa, é claro que dentro de uma ética, né, o pastor tem que assegurar da ética, onde ele está recebendo ali, né, algo muito pessoal, né, da pessoa ali, a situação, uma prática que ela quer confessar. Então o pastor tem que ser ético, de deixar aquela situação entre eles ali, né? Mas aquele processo da pessoa, além de ser terapêutico,
né? Além de ser terapêutico, psicologicamente falando, é uma saúde alimentar para a pessoa, ainda temos a palavra de Deus que transmite aqui uma cura, né? Que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E alcançar a misericórdia de Deus é alcançar a cura. É alcançar a cura da alma, né? O perdão. Então é terapêutico, sim. E também, espiritualmente, é uma cura que a pessoa recebe, né? Então é muito importante, né, quando as pessoas, às vezes, querido, entendem isso. O pastor Tanto falou uma coisa interessante, a ética pastoral nessa questão do aconselhamento é muito importante. Infelizmente, queridos, eu já atendi pessoas que estavam com problemas já há mais de 5, 6 anos, né, outros se arrastaram até por um período de 10 anos, e eu perguntando e conversando com essas pessoas, eles me disseram que não chegaram, às vezes, a compartilhar com seus pastores que tiveram no passado, pelo simples fato de que eles não guardavam aqueles segredos, aquilo que a pessoa confessava, o seu arrependimento. Às vezes, em algum momento, em alguma situação, ele acabava abrindo mão e falando para outras pessoas. E é algo que, na verdade, assim, você comete, então, uma violação da privacidade, uma quebra da ética pastoral, a quebra, né, do aconselhamento pastoral. Então, é muito importante você procurar realmente pastores de confiança, e aos pastores que nos ouvem também, você se fazer digno dessa confiança, porque quando você fez diante de Deus a confissão para o ministério, você fez que realmente você seria ético, que você cumpriria, né, com essas condições, e nós precisamos fazer isso valer nos dias atuais, querido. Nós estamos tratando com pessoas, e pecado é uma coisa que constrange também, né? A pessoa, quando confessa, quando fala, quando arrepende daquela situação e quer mudança de vida, quer realmente receber um conselho que ajude ela a superar aquela situação e prosseguir adiante. Então a ética, ela é fundamental, ela é importante para quem ouve essas pessoas, para que realmente o arrependimento e a confissão do pecado leve ela a um patamar de aproximação de Deus, né? E também de socialização mediante a todos que estão à sua volta, sem que eles necessitem saber do contexto particular dessa pessoa. Então, o que nós estamos propondo aqui, querido, que viver Cristo na prática, envolve todas essas situações. São minúcias, são detalhes que às vezes parece que passam, né? E eu quero deixar para você, não guarde o seu pecado, por favor. Arrependa-se dessa prática, abandone essa prática, se envolva com o Espírito Santo em oração, procure a sua liderança, confesse o seu erro, fortaleça a sua vida espiritualmente falando. A palavra de Deus ainda está em vigor. O Senhor vem buscar um povo seu zeloso e de boas obras, e você não pode ficar para trás. O Senhor fez uma promessa para a sua vida. O Senhor te livrou, te tirou do charco, do lodo, do pecado, onde você estava, te purificou, te deu a possibilidade de uma nova vida. Então você não pode se contentar em viver, querido, raso, nessa condição aí, limitada, com medo do inferno. Você foi feito para ser cidadão do céu, para povoar o céu pela ação do Espírito na sua vida. Se arrependa do seu erro, procure a sua liderança, confesse e deixe, alcance a misericórdia e prossiga para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. O senhor quer complementar, falar algo, pastor Saboia? Eu me lembro aqui, pastor Edmar, acerca de um grupo de pessoas que Priscila e Áquila levou de Roma para Éfeso, na perseguição, quando foi a perseguição pós Nero fazer aquela loucura, né, de tocar fogo em Roma. O nosso irmão Priscila e o casal Priscila e Áquila levou um grupo, uma comunidade de irmãos para Éfeso, onde Timóteo estava. E ali eles se encontraram com um grupo que estava sendo apacentado por Timóteo. E chegou esse grupo de pessoas de Roma. Então criou-se uma dúvida muito grande ali. E aí o apóstolo Paulo escreve que, a saber, em Romanos capítulo 10, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, existia essa dúvida muito grande que era necessário confessar Jesus. Tem gente que aceitou Jesus e ninguém sabe. Tem gente que ele é crente secreto. Não, nós precisamos confessar isso também, publicamente. E visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a salvação, ela é plena quando nós confessamos. As pessoas vinham escondidas da perseguição, da tribulação, muitas vezes muitos morriam por ser cristão, por adotar o princípio cristão, por aceitar a fé cristã, mas eles não confessavam isso. E hoje também, pastor Edmar, a gente vê aqui muita gente que se diz cristão, que acha que é cristão, mas não faz confissão nenhuma. Ninguém sabe, às vezes nem o próprio Deus está sabendo. Então, independente de onde você está, de qual cidade, de qual estado, de qual país você está, qual contexto você está inserido, confesse a Jesus. Seja uma pessoa que profere a palavra de Deus. Não tenha vergonha de confessar a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. A sua vida, a nossa vida, precisa dessa prática, dessa confissão de que nós servimos a Deus. Porque aceitar a Jesus todo mundo aceita. Agora, o servir Jesus requer arrependimento e também a confissão de pecados. E para que isso aconteça, na verdade, é necessário nós reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, não é? Bom, gente, nosso tempo aqui, na verdade, ele vai se esgotando e a gente gostaria que você gravasse isso no seu coração. Arrependimento e confissão de pecados é algo, querido, importante e é para quem realmente quer viver Cristo na prática, para quem quer alcançar o céu, para quem quer alcançar as bênçãos e as vitórias do Senhor. Lembre-se, o Espírito Santo está sobre a sua vida para te conduzir. E eu tenho certeza que ele já tem falado ao seu coração que você precisa se arrepender dos seus erros e pecados que você está cometendo. Se porventura estiver cometendo, entenda. Não é só quando eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador. É durante, querido, a minha estada nessa vida. O meu novo nascimento propõe a ideia de que eu não vou me conformar com o pecado, mas que sempre eu vou estar confessando a Deus, me arrependendo dele, respirando, levantando, procurando a minha liderança para que eu possa ser sanado desse problema e prosseguir adiante. Arrependimento e confissão de pecado. É necessário que a gente faça isso junto, é necessário que você ponha isso em prática, é necessário, querido, que isso aconteça na sua vida, porque Deus tem proposta na sua vida e a proposta passa pelo arrependimento e pela confissão de pecados. Eu gostaria que você pudesse ter isso no seu coração, eu gostaria que você pudesse estar falando com Deus a respeito disso, procurando a sua liderança pastoral e se livrando, querido, desse peso, porque você não precisa carregar esse peso, porque Jesus já levou isso por você na cruz do Calvário. Pastor Sandro, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração nesse momento a todos que estão nos assistindo, para que o Espírito Santo possa dar direção e nós não possamos guardar nenhum tipo de pecado, mas que nós possamos, pela graça do Espírito, nos arrepender dos nossos erros e alcançar a vitória em Cristo Jesus através da confissão do pecado. Amém. Convido a todos a orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós agradecemos por este momento tão maravilhoso, o momento da palavra do Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, Tua palavra nos diz que foi o Senhor e não nós, que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. É o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Peço a Ti, Senhor, que venha convencer os nossos corações, cada um de nós, aonde nós falhamos, aonde nós erramos, para que possamos consertar os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas e podemos seguir uma vida cristã sadia, Aleluia. Uma vida cristã na presença do Senhor, conforme a Tua vontade. É a Tua palavra que nos lava, é a Tua palavra que nos purifica, é a Tua palavra que nos dá vida e vida com abundância. Assim nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Vou novamente dizer para os irmãos, faça a sua inscrição se você ainda não está inscrito no nosso programa. Deixa aí o seu joinha, o seu like aí, né? E venha estar sempre conosco nos nossos programas. Você está sempre indo ao ar na segunda-feira, por volta das 21 horas. Então nos acompanhe, certo? Esteja juntamente conosco, venha viver conosco Cristo na prática e eu tenho certeza que você vai ser vitorioso para a glória e honra do nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo programa.